Olá, muito boa noite para você. A frota de veículos em Patos de Minas cresceu em quase 2.000 veículos de 2019 para 2020. Com isso, a previsão de arrecadação com o IPVA se aproxima de cifra de 73 milhões de reais. 40% desse valor fica no município onde o veículo foi licenciado. Daqui a pouco a gente vai falar também. Tem outras informações. Vamos às principais então notícias do NTV News que começa a partir de agora. Dezenas de postos de combustíveis foram vistoriados hoje, em Patos de Minas, nesta sexta-feira. A Operação Alerta Vermelho, coordenada pelo Corpo de Bombeiros, aconteceu em todo o estado. Em Patos de Minas, militares do Corpo de Bombeiros vistoriaram mais de 30 postos de combustíveis na Operação Alerta Vermelho. Se a edificação não tiver projeto, aí o bombeiro tem a parte já de fiscalização mesmo, de tomar medidas aí, conforme for a situação, advertência ou multa ou interdição. O objetivo foi certificar o cumprimento das exigências das medidas de segurança contra incêndio e pânico. A intenção é a prevenção, É prevenir, o incêndio, verificando se as edificações que nesse mês são os postos de combustíveis, focado em postos de combustíveis. Nós vamos verificar se o posto tem um projeto de prevenção contra incêndio e pânico do Corpo de Bombeiros aprovado e se os itens previstos no projeto estão dispostos conforme previsto no projeto, se não estão vencidos, se não estão faltando. Com o cumprimento das regras, os locais ficarão mais seguros, tanto para os colaboradores quanto para os clientes. Em primeiro lugar, evitar o incêndio. Em segundo lugar, se esse incêndio, por algum motivo, começar, tem ali os itens para o combate ao princípio de incêndio. E também dá segurança aos funcionários, em caso de pânico, em caso de ter que abandonar o local, e aos usuários da edificação. A Polícia Militar apresentou nesta sexta-feira um balanço sobre a criminalidade em Patos de Minas e outras 12 cidades que fazem parte do 15º Batalhão. Houve redução da quantidade de crimes praticados. De janeiro a dezembro deste ano, foram 518 ações contra o tráfico de drogas. Os mais diversos entorpecentes foram apreendidos. Seja crack, seja maconha, seja cocaína, essas drogas que são facilmente achadas aí no mercado e drogas também que estão hoje aí de fácil acesso, outros tipos de drogas, MSD, todas essas drogas de fácil acesso também já estão integrando as nossas apreensões e isso se deve ao fato de um dos critérios adotados aí pelo comando do 15º Batalhão, que é a repressão imediata ao tráfico de drogas, que vem ocorrendo aí em torno do ano de 2020. Houve a redução de 14% de homicídios consumados e 19% quanto ao registro de crimes violentos. Mas estamos entre as 3 primeiras regiões com mais redução de crimes de homicídios aí no estado. Então isso é graças ao trabalho incansável dos nossos militares, da linha estratégica de comando, fazendo com que pudéssemos ter mais empenho aí nos locais onde possa ou não acontecer esse crime aí de homicídio. 347 foragidos da justiça foram presos e 588 reuniões comunitárias realizadas. Só nesse ano nós tivemos aí esse grande número, um recorde para a gente, o 15º Batalhão. Quanto aos furtos, se teve redução de 27%. Nós iniciamos aí desde janeiro desse ano uma campanha aí para relativizar essa questão. Às vezes a pessoa passa, deixa a bicicleta ali destrancada, às vezes deixa até a porta, o portão de casa aberto, a gente chega lá e coloca lá um lembrete, fala, olha, sua casa estava com o portão aberto, a visita da Polícia Militar aqui, e além das prisões pontuais aí de alguns indivíduos. Teve indivíduo aí que tinha mais de 27 passagens aí por furto, e aí com a prisão desses indivíduos, foi realmente detectado a redução criminal. E a gente espera manter esses indivíduos presos,
é o que a sociedade espera aí de um sistema de segurança. De Cano Longo a Curto, foram 255 armas de fogo apreendidas. Porém, aquela que é mais fácil do bandido portar, a arma de cano curto, ela foi mais contemplada aí durante as nossas ações. Nós tivemos aí várias apreensões de pistolas, de revólveres, e com certeza essa retirada, né, dessas armas aí contribuiu para todas essas reduções, todas as ações aí que esses indivíduos planejavam ou estavam de posse no cometimento do crime. Já aqui no News, com o crescimento da frota de veículos, a arrecadação do IPVA em Patos de Minas cresce quase 20%. Moradores do Itamaraty reclamam de lixo na porta das casas e comerciante do Quebec cobra a troca de lâmpadas queimadas. No bairro Quebec falta iluminação. Há postes, mas as luzes estão queimadas. Um comerciante conta que tem 2 meses que tenta resolver o problema e nada. A situação, aparentemente simples de ser resolvida, se estende por 2 meses. Segundo o comerciante Ivonim, a Rua 12 está no escuro há muitos dias. E a gente está 2 meses pagando taxa de iluminação pública sem usar a iluminação pública, com o escuro na porta da casa da gente. Ele conta que já tentou resolver o problema tanto na CEMIG quanto na prefeitura. A resposta recebida foi a mesma. Um órgão teria responsabilizado o outro. Sem saber o que fazer, ele decidiu tornar a queixa pública. A gente liga na prefeitura, liga na CEMIG, eles falam que é na prefeitura, a gente liga na prefeitura, eles quando atende, quando vê o que é, eles já desliga a ligação, não completa a ligação, e é o maior jogo de empurra que estão fazendo aí. E nem aqui veio fazer, veio pelo menos olhar, né? Fez o maior descaso da gente. É muito complicado, né? De acordo com a CEMIG, desde 2015, o serviço de iluminação pública é de responsabilidade das prefeituras, desde a elaboração de projeto, implantação, manutenção e melhorias. Segundo a prefeitura, a troca é rápida, mas precisa que a pessoa solicite pelo site Patos Conectado. Mas se a pessoa não tiver acesso à internet, aí vai ficar complicado. Moradores do bairro Jardim Itamaraty reclamam de descarte de lixo na porta das casas. Segundo eles, o lixo deixado vem de chácaras e loteamentos nas proximidades, possivelmente de festas que acontecem nesses locais. O lixo deixado aqui tem gerado transtorno aos moradores. É que, segundo o Célio, o descarte vem de festas realizadas em loteamentos nas proximidades do bairro Jardim Itamaraty. Aparentemente, as pessoas vêm desses locais, deixam o lixo em horário errado na porta das casas e à mercê de chuvas e até dos animais de rua. Então eles estão descartando fora do dia e mal acondicionado. Isso resulta em que eles jogam o lixo lá, os cachorros pegam, rasgam. Segundo ele, esta é a 5ª vez que deixam lixos jogados nas portas das casas. A preocupação maior é que, sem a coleta todos os dias, os resíduos se tornam abrigo para mosquitos e até transmissores de outras doenças. Então a gente queria pedir a conscientização, né? Não que eles não possam trazer o lixo, mas tragam no dia certo, que vai ser a coleta. Que é terça, quinta e sábado. Não adianta só a prefeitura lutar para acabar com a doença. Nós temos que colaborar. Diante do descontentamento pela situação, o homem cobra um posicionamento e postura do poder público e da população. Não vou dizer que é um descarte legal, mas é um descarte fora do dia da coleta. Então tem toda a contaminação pelo Covid, né? Que é o mais preocupante aqui para nós. E várias outras coisas, vai ter lá um mau cheiro, acúmulo de água, vem a dengue. Então os pets lá, vai para o lixo, vai para os matos. A frota de veículos em Patos de Minas cresceu em quase 2.000 veículos em um ano e com isso, claro, aumentou a previsão de arrecadação com IPVA. Em 2021 devem ser recolhidos R$72.600.000 no município. É só observar as principais ruas e avenidas de Patos de Minas para perceber que está difícil estacionar. Essa dificuldade tem explicação. No ano passado haviam 102.008 veículos na cidade. Este ano, 103.709.
São 1.701 veículos a mais trafegando pelas vias da cidade. Com isso, o governo deve arrecadar em IPVA mais do que no ano anterior. Em 2020, até o dia 15 do mês passado, o governo arrecadou R$ 60.992.742,46 em impostos. A previsão para o próximo ano é de uma arrecadação de R$ 72.543.517,02. Muitos motoristas estão preocupados sem saber como vão pagar o imposto no próximo ano. Pega de surpresa, tá pegando, viu? Tá tendo que gastar dinheiro antes, essa pandemia arrebentou a gente não sabe como que vai ser agora, a partir se a gente vai ter a onda amarela de novo ou não, né? A escala de pagamento começa em 18 de janeiro e termina em 24 de março. O valor mínimo a ser parcelado será de R$ 150. O contribuinte que decidir quitar à vista terá o desconto de 3%. Enquanto muitos sofrem sem saber como vão fazer para pagar o imposto, outros foram mais prevenidos e guardaram dinheiro. É bom você ir juntando, né? Desde o início do ano para não apertar no final, né? A gente usa o nosso 13º para estar quitando. Do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, 20% é repassado ao Fundeb, 40% ao Caixa Único do Estado e 40% para o município de licenciamento do veículo. O valor em 2021 da taxa de renovação do licenciamento anual de veículos ainda não foi definido. Daqui a pouco a gente vai falar de futebol, hein? Atlético quer a liderança da Série A de volta. E comerciantes de vários setores temem prejuízos com a falta de matéria-prima. Agora a gente fala de futebol, né? O Atlético tenta colocar a casa em ordem para voltar aos gramados no domingo contra o Internacional. Jogão de bola, né? O Galo ganhou uma pausa de 10 dias e nesse tempo viu a liderança escapar para o São Paulo, que venceu o Goiás nessa quinta-feira e ainda tem um jogo a menos. O Galo tem aproveitado a semana livre de compromissos no Campeonato Brasileiro para focar nos treinamentos. Ainda mais com a volta dos jogadores que estavam afastados por conta da Covid-19. Natan é uma das opções de Jorge Sampaoli, mas depois da volta de lesão que o deixou afastado dos gramados, não apresentou a mesma performance e por isso tem ficado mais no banco de reservas. Entretanto, o meio-campista afirma que está pronto. Eu venho me dedicando para poder voltar à boa forma e poder fortalecer bem a posterior e conseguir desempenhar um bom papel dentro de campo. E eu me sinto muito melhor agora, né? Nos treinos eu consigo me sentir muito melhor. E eu acredito que agora eu estou quase no meu 100%, sim. E os alvinegros querem a vitória. Afinal, o São Paulo empurrou o Galo para a vice-liderança e ainda tem 2 pontos a mais. O Galo enfrenta o Internacional, que não vence há 6 jogos. Conseguimos trabalhar duro, encaixar o que tinha que ser encaixado. O time vai muito focado para o jogo, sabendo que precisa muito da vitória. Se preocupar em fazer o nosso papel dentro de campo, não pensar nos adversários e sempre que possível se manter ali em cima. É claro que a gente almeja o título, então é lutar com muita raça e eu tenho certeza que se depender só de nós, a gente vai conquistar esse título e marcar a história no clube. Pois é, o jogo entre Atlético e Inter é no domingo, às 6h15 da noite, no Mineirão. A falta de matéria-prima, desde aço a tecido, pode prejudicar muitos negócios. Os empresários esperam pela normalização no fornecimento de insumos depois de tantas perdas e ainda mais nesta época, onde as vendas são maiores. André tem uma empresa de móveis planejados há 10 anos. O empresário nunca imaginou passar por uma pandemia, tampouco ter que fechar seu negócio por meses. Mas foi pego de surpresa com a grande demanda por serviços, após a flexibilização das atividades econômicas. O que a gente está chamando é de efeito inverso, né? Porque todo mundo foi para dentro de casa e a demanda aumentou bastante, né? E acabou que agora está tendo o problema que é a falta de insumos, né, para a gente poder trabalhar. E na verdade não só no nosso setor, né, está faltando no geral. E isso é no Brasil inteiro, né? Mas nem tudo são flores. De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, cerca de 30% das empresas brasileiras registra falta de produtos ou dificuldade de entrega por parte de fornecedores.
O percentual chega a 47% no varejo e a cerca de 40% na indústria e na construção civil. De um tempo para cá, o desabastecimento dos fornecedores tem implicado também o negócio de André. Há dificuldades para se conseguir a matéria principal, que é o MDF, e até mesmo metais. Principalmente hoje é MDF, né? Que é o nossa principal matéria-prima. MDF, ferragens no geral, que é metal, alumínio. Está muito complicado. Pra você ter noção, tem fornecedor que está pedindo entrega somente para fevereiro. E a demanda, como tem muita demanda, aumentou bastante, né? Tem muito contrato para a gente poder entregar. Infelizmente, a gente não vai conseguir cumprir os contratos. Outro setor fortemente afetado tem sido o da cervejaria artesanal. Muitos insumos são importados e isso tem implicado no processo para fazer a bebida. E preocupa também por causa das vendas de final de ano. E na retomada, nós tivemos muita dificuldade em retomar o pedido das matérias-primas, né? A gente faz a nossa produção de cerveja aqui e muito atraso em entregas, a gente tinha sempre um prazo muito rápido de pedido de matéria-prima e entrega, então um prazo que a gente tinha sempre em uma semana, fazia pedido e já recebia os produtos. Hoje está demorando aí 15 dias, 20 dias, às vezes até um mês. Alguns insumos estão em falta no mercado nacional. A gente tem cervejas de trigo aqui, que usam malte de trigo, que são importados da Alemanha. E esse mês de novembro a gente não conseguiu achar e atrasou um pouco o nosso cronograma de produção. Ainda segundo Paulo, outros materiais também estão em falta, como as caixas de papelão. Conseguiu pequenas quantidades, mas não atende o nosso volume total. Como toda a linha de produção gira em torno de uma cadeia econômica, o que se espera é um controle dos casos de Covid, para que as empresas voltem a trabalhar normalmente. A gente espera que na virada do ano, né, a gente já tenha um aparelhamento melhor da rede de saúde e um entendimento melhor de como funcionou todo esse problema da Covid-19. Para ter uma flexibilização de atendimento e que todas as empresas do Brasil voltem a trabalhar de forma normal, né? Então, porque são cadeias que foram quebradas e que hoje a gente sente. Eu acredito que no mais tardar até lá para fevereiro, março, eu acredito que esteja tudo organizado já. Esperamos, né? Todos, que a economia, que os empreendimentos voltem a funcionar normalmente. Já aqui no News, 2 anos depois e nada de solução. Moradora de Patos de Minas teme que com chuvas intensas, esgoto dentro de casa volte a correr. Telespectador flagra imagem no céu e a gente vai explicar o fenômeno meteorológico já aqui no News. Desde 2018, uma moradora do bairro Caramuru tenta resolver o problema do esgoto que volta para dentro da casa dela. Agora, com a ocorrência das chuvas, ela teme que o problema se repita porque até hoje nenhuma solução foi apresentada nem por parte da prefeitura, nem por parte da Copasa. As imagens são de 2018, quando durante uma forte chuva, Daniela viveu momentos difíceis. Uma grande quantidade de esgoto invadiu sua residência. Cheguei aqui, minha casa estava toda inundada, meus móveis tudo dentro da água, um monte de coisa flutuando, né? Aí nisso começou a luta, veio corpo de bombeiro aqui, fez boletim de ocorrência, só veio e fez boletim de ocorrência mesmo, não pôde fazer nada, né? Aí eu perdi tudo da minha casa, perdi meus móveis, perdi tudo. Aí depois que aconteceu isso a primeira vez, que foi em 2018, sempre vem acontecendo, sempre vem repetindo. Ela se recorda com clareza da situação que ainda refletiu no bolso. Isso porque a garçonete precisou comprar móveis novos e ainda entrar na justiça. O processo contra a Copasa tramita no judiciário e a mulher pede indenização pelos danos morais e materiais e ainda uma solução para o problema. Já passou dos 10 mil. Já passou, porque eu perdi a primeira vez. Comprei, aí ficou uns 2 meses mais ou menos sem vir, depois
entrou de novo e eu perdi o que eu comprei tudo de novo. Visita eu já tive muitas, de engenheiro da Copasa, de vereador, de funcionário da Copasa, de funcionário da área de esgoto, mas eles só vêm, olha, fala, seu problema é difícil, seu problema é complicado. A Copasa fala que não tem responsabilidade, mas esgoto pertence à Copasa, né? A prefeitura não se manifesta, não fala nada, os que se manifestam também não fez nada e fica assim, um jogando pro outro. Ela ainda conta que tentou resolver o problema junto ao Executivo de Patos de Minas. Foi informada que o imóvel localizado na rua Zina Rocha, bairro Caramuru, adquirido em 2011, não consta nos registros públicos. Uma vez que eu fui lá na prefeitura, eles falaram para mim que olhou lá na documentação, quando eu dei os dados, aqui tem escritura, é tudo legalizado, escritura, IPTU, tem tudo direitinho. Uma vez que eu fui lá na prefeitura, eles falaram pra mim assim, a moça falou, mas aqui onde você tá falando que é sua casa, não tem casa não, é uma rua. Eu falei, não é uma rua, é a minha casa. Ela, não, aqui tá constando que do lado direito, aqui do lado, né, tem uma casa, do lado esquerdo outra casa, e aonde você tá falando que é a sua casa é uma rua? Eu falei, não é uma rua, é a minha casa. Aí, às vezes, é por isso, né, que aqui era para ser continuação da rua, por isso que tem essa tampa de esgoto aqui. Mas é tudo legalizado, como eu falei, tem toda a documentação. O problema parece não ter solução. E a cada temporal, a sensação de insegurança aumenta. 2 problemas que tem aqui, né? Tem a tampa de esgoto, tem uma rede de esgoto dentro da minha cozinha, a manilha passa no quintal e a tampa de esgoto é dentro da minha cozinha. E quando ela entope, derrama esgoto pelos ralos, na casa toda. E tem o problema das chuvas também, né? Que nem agora tá começando o período de chuva. Toda vez que chove, desce água aqui dos 3 lados da rua, que é tudo descida, e o bueiro é na minha porta, o bueiro não resiste o tanto de água e invade a minha casa. E esse é o problema. E eu já perdi meus móveis 2 vezes. A terceira vez que entrou, um pouco eu consegui recuperar, porque eu mandei lavar a seco, teve coisa que eu não consegui recuperar. Então, toda vez que chove, eu venho passando por isso, sabe? E agora a minha preocupação é muito maior devido a eu estar com um bebê de 3 meses. Segundo a assessoria da Prefeitura, o problema é discutido por meio do processo administrativo, o qual se encontra na Procuradoria-Geral, aguardando o parecer. A Copasa não enviou resposta até o momento. Vamos acionar a Ludmila Bahia, porque é hora da nossa análise da notícia. Ludmila, boa noite. Boa noite, Odair, nessa sexta-feira, para todos que acompanham aí o NTV News, esse drama que a gente acabou de acompanhar aí, e essa resposta ou falta de resposta com relação a esse problema. Daí você imagina só, a cada chuva, a preocupação dessa moradora. Para alguns, alívio, para ela um tormento. O que vai acontecer? Será que o esgoto vai voltar para dentro de casa? Será que não vai? 2 anos à espera de uma resposta e nada, nenhuma resposta. E a gente fica a entender por quê? Porque é tão difícil manifestar uma resposta para essa situação. Imagina só o desconforto, o problema, e agora ela ainda contando, né? Estou com um bebê pequeno em casa e a gente sabe que esgoto é sinônimo de problema, é sinônimo de doença, e correndo dentro de casa, o prejuízo que ela já teve foi enorme. Até hoje, nenhum tipo de reparo, nenhum tipo de resposta, seja lá qual for. Como é que fica uma pessoa nessa situação, Odair? E aí tem aquela questão, né, Ludmila? Ela não vê solução para o caso dela, até porque ela já procurou todos os caminhos, os meios. E todo mundo disse, seu problema é muito complicado. Ou seja, não há uma previsão de solução para esse problema, uma vez que ela comprou, inclusive, essa residência, já com o problema que já vinha ocorrendo, passou por esse problema, uma nojeira dentro da casa dela, e realmente, essa fala é muito complicada a situação dela, sem uma solução. Pois é, e o fato é que ela está cobrando, ela em nenhum momento nesses 2 anos, ela deixou de procurar os órgãos competentes, de cobrar, de buscar uma solução. É o que ela quer e é o que ela merece ter. Ela paga por isso, ela paga imposto, ela está lá na conta dela
a taxa de esgoto sendo cobrada. E aí, olha só que situação, nada, é uma vergonha. A Copasa sequer manifestou, não mandou nenhum tipo de resposta se está ou não analisando o caso da família da Daniela, se vai ou não resolver de alguma forma. A prefeitura diz, olha, está lá na Procuradoria-Geral, ou seja, vai ficar no colo da próxima gestão que vai analisar ainda essa situação e talvez comece tudo do zero. Imagina só como é difícil, como é que o povo sofre, sabe? É como a Daniela falou, olha, tá difícil ficar aqui e a gente entende claramente por quê. Falar em resposta, Ludmila, a Prefeitura mandou uma resposta sobre aquela citação que a gente fez ontem, falando daquele registro, essa imagem que você vê aí. Ontem a gente citou, a gente mostrou, né, essa situação lá na Paracatu, e a Prefeitura hoje falou sobre o caso, mandou inclusive uma informação aí sobre a participação dela nesse serviço, né? Pois é, Odair, hoje essa reportagem nem foi tanto questionando a prefeitura aí sobre o caso, mas ela se sentiu aí que queria manifestar a resposta com relação a esse problema que alguns verificaram, porque quando a nossa equipe chegou, não tinha ali uma equipe da Copasa sinalizando esse local, esse trecho aí da Paracatu, inclusive alguns ciclistas, pedestres falaram ali da questão de riscos, perigos com relação à colocação desse registro. Aí a Copasa falou, olha, a gente fez aqui o corte na via, fez a instalação desse registro, que foi um pedido da prefeitura, foi só aí que entrou a prefeitura no meio dessa história toda, e a prefeitura hoje falou, olha, diga lá, avisa que foi realmente a prefeitura que solicitou a concessionária, que é responsável por esse tipo de serviço, bem como também a sinalização. Então, a prefeitura disse, olha, da Copasa a responsabilidade de chamar a atenção de ciclistas, pedestres, motoristas para uma obra. E foi exatamente o que a gente falou, né? Porque são inúmeras obras, inúmeros acidentes que nós já vimos ocorrendo em obras, somente por causa da falta de sinalização, algo tão elementar, é algo tão de princípio. Fala, olha, está tendo uma obra aqui, atenção motoristas, atenção ciclistas, tenham cuidado nesse trecho da via, mas a prefeitura disse que é a Copasa quem deveria ter feito essa sinalização e que foi feito sim esse registro a pedido da prefeitura para permitir que aquela clínica que fica bem em frente ali possa adotar aquele espaço para a realização ali de um canteiro mais bonito na avenida. Ludmila, vamos mudar de assunto. Ontem nós tivemos aí uma formação de nuvens bem diferente, né? Tivemos chuva e um telespectador da NTV fez esse registro aí mostrando esse fenômeno belíssimo, né? E o telespectador, daí ele ficou muito intrigado. Gente, o que será essas imagens? O que está acontecendo em Patos de Minas? O que mais, né, pode acontecer com Patos de Minas? Aí nós fomos atrás do Adalberto Vieira, professor Adalberto Vieira, professor de climatologia, para saber qual fenômeno foi esse registrado pelo telespectador da NTV. E ele explicou para a gente o que é, então, esse fenômeno, porque bonito estava, mas será que é perigoso? Foi o Leandro Soares, que mora aqui em Patos de Minas, quem registrou ontem essas imagens por volta ali das 18 horas. E o professor Adalberto vai explicar o que é, então, esse fenômeno registrado pelo Leandro Soares. Esse tipo de estrutura que a gente observou aí na imagem, na verdade, ele trata de uma estratificação da atmosfera em temperatura. Quando a gente tem temperatura mais baixa, a atmosfera fica mais densa e formam camadas. Esse tipo de nuvem que está sendo formado aí é o que nós chamamos de cúmulos nimbus. Essa cúmulo nimbus, ela normalmente pode ter uma base baixa, mas o seu topo pode estar aí a 5 km de altura, o que impede a passagem de luz solar e fica essa estrutura escura, como a gente pode observar. Uma outra característica importante é que ela vem normalmente acompanhada de descargas elétricas e pode ocorrer, devido à formação de instabilidade, partículas que, quando forma a gotícula, ela se solidificar e vir acompanhado de
de pedras ou pedriscos aí no momento da precipitação. Isso acontece normalmente no final da tarde. É bonito, né, Ludmila? Mas é assustador também. E aí o telespectador teve essa curiosidade de registrar para poder mostrar. Muito bacana, né? Muito interessante. É, muito interessante. E a gente faz questão aqui de distribuir, porque a gente tem esse contato muito direto com o telespectador, que manda a sua denúncia, a sua reclamação, que faz questão também de comemorar conosco e de mostrar para toda a sociedade algum ganho, algum feito. Então, nesses quase 30 anos de NTV, a gente tem esse contato muito próximo com o telespectador e, insistentemente, a gente fala, olha, participe conosco, porque é um telejornal ou são programas divididos e feitos juntos com a população. Então, fique à vontade, você aí de casa, que registrar alguma imagem, que ficar curioso, quiser uma resposta, porque a gente tem esse cuidado, né, Odair, de buscar uma resposta que seja condizente com especialistas, de apurar as informações e não apenas distribuir qualquer que seja a imagem, foto ou vídeo realizado. Então a gente vai atrás sim em busca de informações, em busca aí de solucionar algum tipo de questão. E tá aí a resposta para esse registro feito pelo telespectador, o Leandro Soares, e a gente fica esperando aí a todos que quiserem participar para dividir conosco. Nosso WhatsApp está sempre à disposição, que é o 999474515. Obrigado ao Leandro pela participação, né, por nos mandar esse conteúdo. Nós vamos fazer um intervalo rapidamente, Ludmila, e já a gente volta falando da Covid e dos números que estão em alta em Patos de Minas. A gente segue aqui com a análise da notícia e os casos de Covid-19 dispararam essa semana em Patos de Minas. Foram cerca de 45 infecções de patentes por dia. Em uma semana, o aumento foi de mais de 290%. Os casos positivos de Covid-19 explodiram essa semana em Patos de Minas e estão entre os maiores registrados nessa pandemia. Nas últimas 24 horas, foram 73 novos infectados e a cidade atingiu 3.353 contaminados. Só nessa semana foram 233 casos positivos, uma média de 45 infecções por dia. Na semana passada foram 81 infectados ao todo. De uma semana para outra, o crescimento foi de 290%. Nas 2 semanas anteriores, de 9 a 20 de novembro, foram 165 novos registros de Covid-19 em Patos de Minas. Se compararmos com as 314 confirmações de 23 de novembro a 4 de dezembro, o crescimento nos casos positivos da Covid-19 é de 190% em 15 dias. Ludmila, até algumas semanas, aí eu comentei aqui juntamente com a Jéssica e também com outros, com você inclusive aqui também, a gente dizia de que quando chegávamos ali na quinta e na sexta-feira, sempre tínhamos um número menor de casos. Essa semana foi totalmente diferente, né? Começamos a semana com 60 e tantos, depois 20 e tantos, 30 e tantos, hoje 70 e tantos, realmente números em elevação em Patos de Minas. Daí, com relação a essa análise da Covid-19, a gente não teve algum momento que respiramos assim tranquilos em Patos de Minas. Quando a gente teve menos registros, mesmo que em 24 horas, a cidade se mantinha num platô de casos. Só que a gente percebe não flutuação, a gente percebe que já há algumas semanas a cidade vem aí engrenando no movimento aí de um certo aumento, dado esses números que nós fizemos, esse apanhado aí que nós fizemos. Só que da semana passada para essa semana, se a gente comparar, é um aumento gigantesco, olha só, quase 300% no aumento de casos positivos da Covid-19, e aí isso significa mais pessoas afastadas, mais pessoas em isolamento domiciliar, e aquela questão, né, os cuidados devidos, será que estão sendo tomados pela população? Será que as pessoas estão observando aí com cuidado esses números? Ou será que as pessoas estão dando de ombro com relação a isso? E não só as pessoas, mas os governantes também. A gente viu aí essa semana uma
restrição ou uma retração de ondas na maioria das macros no estado. A gente não quer regredir em ondas de jeito nenhum. Todo mundo ficou saturado, está todo mundo cansado, a gente entende completamente isso. Mas só que a gente sabe também que saúde é prioridade, sem ela a gente não consegue nem mesmo trabalhar, né? Então são essas reflexões que a gente coloca à mesa, porque todo mundo pode pagar a conta, e é uma conta muito cara quando a gente coloca a saúde em xeque. Os casos estão crescendo e muito e velozmente em Patos de Minas. Então a gente tem sim que tomar cuidado, tem sim que tomar ciência, bem como as autoridades também tomarem imediatamente alguma providência, porque senão onde que nós vamos parar, Andaí? É muito complicado. Nós temos os números, Ludmila, comparativos, então o Luiz vai colocar aí na tela para a gente, já para a gente fazer essa análise entre ontem e hoje, né? Nós temos também, inclusive, convidado, né? Temos um convidado aí que tem essas estatísticas para a gente poder tratar dessas estatísticas aqui e a gente já vai conversar com ele. Mas aí na tela você tem, né, os parâmetros entre ontem e hoje, 70 e tantos casos a mais, como a gente acabou de dizer, né? Ontem nós tivemos 3.284 casos, hoje 3.357. O número de internados ontem, 21 para hoje 18. Em UTI, a gente tinha 8 ontem, 6 hoje. Diminuiu esse número de pessoas internadas em UTIs, mas aí você tem lá esse aumento de casos de mais de 70 casos, 73, né, entre ontem e hoje, o que reforça aquilo que você disse, né, Ludmila? Reforça esse número crescente de casos, né, aí em Patos de Minas, após esse período em que a gente não teve uma diminuição significativa, tivemos aí uma manutenção de números em alta e agora mais alta ainda. E se a gente analisa a tela seguinte aí de ocupação hospitalar, a gente vai ver aí uma flutuação. Esse é um outro número assim que a cada dia é uma surpresa, porque depende de pacientes que demandam de internação, leitos clínicos, de UTI. Ontem aí a gente registrava, por exemplo, um aumento ou um percentual de quase 82% na ocupação de leitos de UTI, públicos e privados. Hoje já caiu muito, quase 31%. Então são percentuais que fluem de acordo com a demanda, né? Mas a gente não pode olhar somente, tem leito à disposição, então não vou tomar nenhuma medida, nenhum cuidado, bem como as autoridades. Se tem leito para receber os doentes, então deixa a cidade ficar como está, registrando aí esse crescimento absurdo semana a semana, e depois a gente vê como é que fica. Mas e no acumulado disso tudo? Será que o sistema de saúde, sistema público, dá conta, se continuar isso semana a semana, dia a dia? Será que chega uma hora de colapso? Os doentes que chegam na unidade de pronto atendimento de Patos de Minas, a grande maioria com sintomas de Covid-19 não é testada para Covid porque não tem exames suficientes. Então, não adianta ou não é adequado esperar que essa bola de neve exploda em algum lugar para só depois tomar algum tipo de medida. Depois que o leite derrama, a gente sabe que já era. O grande temor, inclusive, é essa questão da nossa estrutura, da estrutura do município para atender. A gente sempre fala dessa estrutura hospitalar aqui, a gente tem que sempre falar. O risco maior é esse, porque afeta, inclusive, a economia. Ludmila, vamos falar dos números então. O Erivaldo está conosco, Erivaldo Rodrigues, da epidemiologia, né, do setor epidemiológico em Patos de Minas, e ele vai bater papo com a gente agora, não é isso? Oi, Erivaldo, boa noite, tudo bem? Boa noite aí todos os telespectadores, aliás, né? Então, nós estamos aqui para reforçar, né, essa tendência de aumento do número de casos, que realmente é muito preocupante, né? E que, se continuar
da forma como vem caminhando, eu acho que as autoridades terão que tomar aí medidas de contenção, né, do distanciamento social, para que a gente possa reverter essa situação que é muito preocupante mesmo. Ô Erivaldo, a gente fez aí um gráfico que mostrou que o crescimento da Covid da semana passada para essa semana, 290% nos novos registros da doença no município. Mas a gente percebe também, você falando dessa questão do distanciamento, que as pessoas não têm tomado as medidas adequadas com relação à Covid, mas também o sistema tem permitido uma maior flexibilização. Tanto é que nós estamos numa onda verde, em que as atividades econômicas praticamente todas liberadas, a não ser aquelas que promovem aglomeração, como festas e alguns eventos específicos aí. Como que você analisa tudo isso? A previsão é que continue aumentando. Você que lida diretamente com os números, como é que você analisa, como é que você entende e prevê o comportamento daqui para frente? Olha, a tendência ainda é de aumento, sim, né? Inclusive a gente vem trabalhando como se nós estivéssemos aí em uma segunda onda, né? A gente, com esse aumento elevado do número de casos, a gente poderia estar configurando como uma segunda onda aí, né, da Covid-19 em nosso município. A gente vem acompanhando aí toda a situação, né, no Brasil e até mesmo, né, nos municípios circunvizinhos. É preocupante, né? A população ela tem que tomar consciência de que a doença ela está presente, sim, no nosso meio, né? E que agora nós temos uma nova forma de vida, né? Para encarar toda essa pandemia que a gente está aí com ela em nosso meio. E que, então, todas as medidas de distanciamento social, né, que nós estamos com elas aí, de um certo ponto, relaxadas, né, elas poderão voltar aí de uma forma até mais drástica, né, do que a gente já vivenciou anteriormente. Então, a colaboração da população, no sentido de estar consciente do problema e de que nós temos que pensar no coletivo e não no individualmente mais, né, é o que interessa para que a gente possa aí, minimizar todo esse número de casos que nós estamos enfrentando em relação à Covid-19. Com relação às hospitalizações, né, você mesmo disse que a situação de vagas nas UTIs ainda é, de um certo ponto de vista, tranquilo, né? Mas a tendência da doença é de pregar uma surpresa, né, na gente. Nós não podemos relaxar em momento algum. A gente vê que os barzinhos estão muito cheios, né? As atividades de diversão da população, né, principalmente os barzinhos, festas, né, estão sendo promovidas festas aí com grupos fechados, né, e aí nosso setor de vigilância sanitária, o setor da prefeitura, né, juntamente também com a fiscalização de posturas, que é mais ligado lá na prefeitura, né, vem fazendo as fiscalizações no sentido de orientar, de conscientizar as pessoas, os participantes, em relação ao risco e à gravidade da doença, né? A gente sabe que a doença ela pode pegar qualquer um de surpresa, né? Então, quanto mais a população puder cooperar no sentido de manter o distanciamento social, manter as etiquetas de higiene, né, nós aí então estaremos aí numa situação em que a gente pode falar que poderemos estar, entre aspas, mais tranquilos, né? Se a gente mudar de onda... Oi, pois não.
Ô, Erivaldo, é isso que eu quero saber aí, porque até nessa questão de ondas, porque eu percebo que o município de Patos de Minas, a prefeitura espera muito mais qualquer deliberação do Estado no entendimento do momento e do que pode ser flexibilizado para seguir exatamente o que o Estado fala. E diante a esse crescimento e com essa previsão que você fala, olha, estamos aí numa segunda onda, a previsão é de que continue aumentando. Não seria a hora também da prefeitura, do prefeito José Eustáquio, do próprio comitê municipal da Covid-19, lançar aí e propor algumas medidas para que a gente possa aí frear essa taxa de transmissão? Do que ficar esperando somente uma resposta na semana seguinte do Comitê Extraordinário da Covid-19 do Estado de Minas Gerais? Olha, eu não venho participando das reuniões do comitê, mas eu creio que eles já estão aí para soltar alguma coisa no sentido de que a gente possa ter aí um certo distanciamento social para que a gente possa, então, minimizar a situação e não partir para uma onda aí de, partir para uma zona amarela, uma vermelha, que no caso seria muito, pior do que o que nós já estamos aí, vivenciando em relação ao Minas Consciente, ao que ele determina, Só que é o seguinte, quando o Minas Consciente solta alguma deliberação, ele solta para uma região inteira, Então, por exemplo, Noroeste, nossa região, se o Minas Consciente determinar que nós vamos ter que mudar, então aí provavelmente nós entraremos em amarelo semana que vem, e se continuar o número de casos, depois vermelho, que é uma situação ainda muito pior, Então é por isso que... Olha só, em véspera de Natal, que é complicado. Em véspera, isso, o pessoal recebendo 13º salário, saindo para fazer compras, Então tem toda essa questão aí envolvida, o fator econômico, mas a empolgação da população com o final de ano, isso aí vai gerar um burburinho, vai gerar uma certa apreensão da nossa parte, no sentido de que o número de casos ainda poderá aumentar mais do que nós já estamos tendo no momento. Com certeza. Odair, onde está você? Alguma pergunta aqui para aproveitar essa participação nesta sexta-feira, cravado, 20 horas, sobre essa questão do problema da Covid, que o Erivaldo coloca aí algumas questões que nos deixam preocupados e alimenta mais esse pedido de cautela, de cuidado tão óbvio e necessário. Erivaldo, um posicionamento. Esses números eles começaram a crescer ali a partir do início da campanha eleitoral, ou isso vem ocorrendo, claro que você é diretamente ligado nessa estatística, você tem mais entendimento disso do que a gente, esses números já eram perceptíveis, esse crescimento desde antes do período eleitoral, ou isso piorou após ali o período eleitoral, justamente por causa de alguma aglomeração? Olha, piorou após o período eleitoral. Nós estamos aqui, hoje são 4 de dezembro, de uns 10 dias para cá, aproximadamente, que vem aumentando aí o número de casos, E agora, com esse número de hoje, é um dos números mais altos desde o início da pandemia. No dia 16 de julho, nós tivemos 131 casos positivos. Foi um dia de pico, realmente, da pandemia no nosso município. Julho, como um mês todo de julho, foi um mês que, se a gente analisar o gráfico da evolução do número de casos, julho foi um mês extremamente com um número de casos elevados, principalmente a partir da segunda quinzena de julho, aproximadamente. Então, é preocupante, nós podemos ter ainda mais casos positivos, a nossa taxa de transmissão
eu creio que deve estar aí por volta de 1,5, mais ou menos, dentro do que o pessoal já vem divulgando aí para algumas regiões que estão com um número de casos bem elevados no país, né? Então é muito preocupante. Se a gente vê que a nossa taxa de transmissão é de 1,5, então 100 pessoas poderão transmitir para 150. Isso aí, no final das contas, vira uma bola de neve, né? Que a gente pode até perder, em um certo sentido, o controle da situação, né? É por isso que é importante a gente atentar, né, para o distanciamento social e atentar também para a nossa capacidade instalada na rede de saúde, para que a gente possa ter o suporte necessário, né, para oferecer à população a assistência de que ela precisa no momento, então, tão delicado, né, de algum caso de maior gravidade que vá necessitar de uma vaga de UTI ou mesmo de uma espera aí para ingressar na internação, né? Curioso, né, Ludmila, como o tempo passa e eu não, de verdade, não me lembrava desses mais de 100 casos aí que o Erivaldo citou, mas realmente foi o maior número e agora começa a assustar a gente, porque chega a mais de 70, né? É. Uma questão que eu quero colocar, Erivaldo, para a gente até finalizando aqui a nossa conversa, que é extremamente importante, esclarecedora aí em vários sentidos, mas a gente sabe que esse número é muito maior e representa uma fração da realidade. Tanto é que nós fizemos matéria essa semana na UPA e a gente sabe que não há testes suficientes e não são feitos, e essa semana, por exemplo, não foram realizados em todos os pacientes que apresentaram sintomas gripais, sintomas de Covid-19. Então, como é que você vê essa situação? Como é que você analisa de quão pior ainda pode ser esse cenário da Covid no município? Então, a testagem ela é extremamente importante, né, para que a gente possa rastrear os casos positivos, colocar esses casos em quarentena, evitar o contato social desses casos com outras pessoas, para que a gente não possa, então, aumentar as taxas de transmissão. No sentido da testagem, Ludmila, todo o esforço que seja necessário fazer, nós estamos fazendo para que seja garantida a testagem na UPA, nos hospitais públicos, nos hospitais particulares, né, para que a gente então possa ter esse mapeamento dos casos positivos e possa então ter o mapeamento da doença para que a gente possa tomar medidas estratégicas no sentido de minimizar o problema no nosso entorno, né? É lógico que a gente fica na dependência, né, do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, né, da Superintendência Regional de Saúde, né? Nós até compramos testagens de laboratórios particulares, no sentido também de poder dar o maior suporte possível à testagem e também da gente ter o máximo de conhecimento possível da evolução epidemiológica da pandemia no nosso município. Tá certo, Erivaldo, a gente te agradece a participação, a gentileza de dividir conosco essas informações, porque a gente sabe que informação em qualquer momento é vital. Então, que prestemos a atenção e tomemos as medidas necessárias, que nós sabemos bem quais são. Ok, obrigado. Nós, Secretaria Municipal de Saúde, estamos sempre disponíveis no sentido de estar prestando todas as informações, orientações, para que a gente possa sair dessa da melhor forma possível. É o que a gente espera. Obrigada, Erivaldo. Demandas da saúde que não parecem não ter fim, né, Ludmila? O tempo todo. Parece que não. E toda semana a gente é surpreendido aí com
uma nova situação. Imagina só, segunda onda, RT de 1,5%, é extremamente preocupante. E olha que a gente não tem, como a gente falou agora, a gente não tem essa realidade de Patos de Minas, que pode ser bem pior por conta da testagem, né? Já que ela não é feita em massa no município. O problema é que impacta, inclusive, na questão das cirurgias eletivas, né? Pois é, e esse assunto a gente vai falar, Odaí, na segunda-feira a gente volta com esse assunto aqui, porque é um assunto muito sério. As cirurgias eletivas continuam suspensas em Patos de Minas. O Hospital Regional Antônio Dias, seguindo determinação da Rede FEMIG, seguindo determinação do Governo do Estado de Minas Gerais, não voltou com esse tipo de cirurgia. Com isso, aquela fila que já existia para esse tipo de procedimento, imagina só, deve estar dobrando aí muitos e muitos quarteirões. A gente tem casos de pessoas angustiadas com a espera de quando serão ou não retomados. Uma resposta. Na segunda-feira a gente vai passar esse material completo com algumas discussões no Análise da Notícia, mas lembrando que amanhã tem NTV News a partir das 19 horas e muita coisa para conversar. Inclusive amanhã, Odaí, a Jéssica Andrade traz uma reportagem que a gente foi nesse trecho Patos, Presidente Olegário, onde vai ocorrer um investimento bilionário para extração de minerais que vai colaborar e muito com o Brasil na produção de fertilizantes agrícolas. Nós tivemos nesse espaço, verificamos ali algumas áreas já que foram verificadas, áreas de estudo que aferiram que há sim esse tipo de mineral em terras patenses, olegarenses, e a gente traz esse material completo amanhã no NTV News a partir das 19 horas, mas tudo também a gente encontra no Patos Já. Muito bem. Então até lá, Ludmila. É isso aí. Obrigada, boa noite para todos. Bom final de semana. Outras notícias você acessa o portal patosjá.com.br. No NTV News, então, você já sabe, né? Amanhã, nova edição às 19 horas. Até lá.